Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Diabo no Eixo, mais um programa aqui do canal da Empresa no Eixo. Eu sou Vinícius Nobre e aqui comigo está Jairo Filho e nós juntos aqui vamos falar sobre como colocar o diabo que tem na sua cabeça no eixo. Tudo bem, Jairo? Preparado para esse primeiro episódio? Fala, Vinícius, grande Vini Nobre. Primeiro, quer dizer que é uma grande honra estar aqui com você, né? Falar aí com esse público tão seleto, né? Afinal de contas, quem se preocupa com a sua empresa, né? Para que ela esteja no eixo, sem sombra de dúvida, é um empresário diferenciado, é um empresário que já está buscando coisas diferentes. E quando você começa a buscar coisas diferentes, né, o diabo fica incomodado com isso. Então, hoje a gente vai começar a tratar, né, nessa série que a gente vai fazer aqui, vai começar a tratar desse assunto, para que as pessoas tenham percepções diferentes do quanto que muitas vezes nós somos dominados. Afinal de contas, Napoleão Hill, que é o fundador da Fundação Napoleão Hill, né, que é o grande, a pessoa que origina essa nossa metodologia, né, que a gente representa, ele diz que apenas 2% das pessoas não são dominadas pelo diabo. E isso esse é um dado muito importante. E elas vão sair daqui, nós vamos aumentar então para 3%. Então, a nossa meta aqui até o final dessa jornada nossa aqui é aumentar pelo menos 1% de pessoas aí que não estão com esse diabo, o diabo dele está no eixo. Amém, amém, amém. É isso aí. Isso aí. Show. Bom, como é o primeiro episódio, se você está caindo aqui pela primeira vez nesse canal aqui, já se inscreve nesse canal aqui, já curte também esse vídeo, vai ser muito bacana, a gente vai explorar essa questão de liderança. Eu acredito que não existe empresa forte sem um líder forte, então essas coisas andam juntas. E se você não nos conhece, eu sou Vinícius Nobre, eu sou fundador da Empresa no Eixo, sou consultora há mais de 30 anos, planejamento estratégico, sou um business designer, desenho negócios que crescem e que trazem resultado para todos, para o seu líder, para a sociedade, para as pessoas em geral. E comigo, Jairo, que está aqui, né? Ele já falou um pouquinho, mas, Jairo, fala um pouquinho de você, da sua trajetória aí de mastermind, de uma pessoa certificada. Aí fala um pouquinho para o pessoal te conhecer. O primeiro episódio aqui é importante. Legal, gente. Bom, então quem não conhece a nossa trajetória aí, né, Jairo Ferreira Filho, nas redes sociais você vai lá, @JairoFilhoBR, consegue encontrar no Instagram, né, e ali vai ter um pouquinho da minha história, que a gente alimenta ali há muitos anos, né, as pessoas vão no Instagram, conseguem, né, para quem tem aí essa regularidade, consegue ver aí os caminhos que a pessoa percorreu. Sou advogado de formação, né, atuei em mais de 6.000 processos enquanto advogado, uma migrada, né, na minha carreira para essa área, né, de treinamentos, educação corporativa, consultoria empresarial, fiz, né, N formações nessa área, porque eu gosto muito, eu penso que quando a gente tem uma visão estratégica, a gente começa a ter uma compreensão, né, de começo, meio e fim das coisas, e isso faz que você tenha uma amplitude de visão na vida, é o que eu busco implementar na minha vida. Sou instrutor da Fundação Napoleão Hill, né, devidamente certificado para ministrar os treinamentos que foram, né, em especial o treinamento de liderança da Fundação Napoleão Hill, que foi criado pessoalmente pelo Dr. Napoleão Hill, lá no início do século passado, né, depois dele ter feito aí uma grande pesquisa, né, com mais de 16.000 pessoas, dentre elas os 500 empresários mais bem-sucedidos da primeira metade do século passado, pessoas que impactaram de uma maneira muito grandiosa a nossa civilização, o mundo, né, depois desses homens, o mundo não foi mais o mesmo, literalmente. E o que é legal é que Napoleão Hill teve a oportunidade de conviver com essas pessoas e identificou comportamentos que essas pessoas tinham e ele conseguiu resumir esses comportamentos todos numa filosofia com mais de 30 livros, né, uma bibliografia absolutamente vasta, mas que tem o seu start no livro As Leis do Triunfo, que foi base para a criação do treinamento que a gente se qualificou para poder, né, ministrar e levar essa filosofia para o maior número possível de pessoas, para que a gente possa tirar as pessoas exatamente dessa prisão emocional que muitas vezes a grande maioria das pessoas acabam se colocando, e aí elas deixam de ser aquilo que elas nasceram para ser. E esse é um dos grandes problemas que a humanidade enfrenta. Opa, show. É verdade, né? É uma prisão que acontece. Você já deve ter visto quem está assistindo aqui já deve ter visto na thumb aqui do vídeo. O nosso tema hoje é falar sobre se você é um líder ou se você é refém.
E porque as pessoas acabam virando refém disso, né? Elas não conseguem se libertar, refém delas mesmas, refém dos seus pensamentos, refém do que elas criam, né? O cara está numa empresa ali, o cara cria isso, e é muito bacana. Eu acho que da função nossa aqui é a gente liberar esse cara, né? Discutir um pouquinho sobre isso. E aí, já vamos entrar aqui no tema, então, Jair. Vamos lá. Eu, por muitos anos, assim como você, já frequentei muitas empresas, já tive muitos clientes, e a maioria reclama muito de acabar sendo refém ali, ele está preso. Apesar dele ser bem-sucedido, ter uma empresa, etc., mas ele está preso num mundo que ele não consegue ser feliz. Ou seja, o tempo está passando, ele vira escravo da empresa, ele vive escravo dos seus pensamentos, a mulher está brigando com ele porque ele só trabalha, os filhos estão crescendo, o negócio já não cresce mais, o cara fica nisso aqui. Você deve ter escutado isso, eu escutei demais isso. Eu te pergunto, da tua experiência, por que assim, tantos caras bem-sucedidos, mas no emocional eles estão quebrados, cara? Essa pergunta ela é muito profunda, né? Inclusive, você tem várias vertentes que a gente pode abordar para poder respondê-la, né? Olhando pela vertente empresarial, barra filosófica, né? Que é muito aquilo que a gente gosta de observar. Eu acho que tudo começa sobre os porquês, né? Então, o Simon Sinek tem um belo livro, né? Começa pelo porquê, que vai falar sobre os propósitos da empresa, como que as empresas, né, se tornam exponenciais, porque elas têm muita clareza do porquê que elas existem. Mas uma empresa, o que é uma empresa, se não um agrupamento de pessoas, né? Que executam determinadas tarefas concatenadas, né? E a gente dá o nome de processos para isso, para entregar determinado produto ou serviço ali na frente. Isso é uma empresa, né? Então, mas a essência de uma empresa, para além do produto, são as pessoas, né? São as pessoas que compõem e entregam essa solução para o mundo. E o que a gente acaba vendo é que muitas vezes as pessoas, quando elas não observam esse processo, quando elas não observam o porquê que elas estão fazendo e não conseguem entender o valor daquilo que elas estão colocando no mundo, aquilo começa a ficar maçante, enfadonho, começa a ficar pesado, literalmente. E aí começa a acontecer uma coisa também muito interessante. A depender do nível da liderança, a depender do nível do empresário, ele se agarra àquele status. Tem muitos empresários que se agarram à condição, né, até paternalista, né, começam a entender que os funcionários são seus, sei lá, filhos, parentes, ou coisa que o valha, né? E aí eles começam a colocar responsabilidades da vida daquelas pessoas sobre si, né, sobre si, se cobram de uma maneira muito grandiosa. Quantos empresários, né, que a gente vê que não entram em depressão, que não tem problemas, né, seríssimos. Quantas vezes eu já não vi, Vini, dentro do treinamento, empresários muito bem-sucedidos, empresários que têm aí uma robustez de resultado muito grande, ao passarem por desafios financeiros, terem que demitir pessoas e aquilo ali ser, de fato, um fator de grande frustração, de grande dor e tudo mais. Por que isso acontece? Porque as pessoas acabam ficando emocionalmente dependentes daquele status que acabaram criando, né? E isso, cara, é um problemaço, assim, e as pessoas têm medo de perder o amor das outras pessoas, né? Napoleão Hill começa, na sua entrevista, ele começa a criar ali um rol, né, de comportamentos, de medo, né, por assim dizer, que ele identificou que trava as pessoas, paralisa as pessoas. Que aí é o medo da morte, o medo da doença, o medo da velhice, né, que basicamente leva ao mesmo fim, né, esses 3 pontos, mas o medo da pobreza, o medo de perder o amor de alguém e o medo da crítica, né? Ele identificou esses 6 medos como as grandes ferramentas que o diabo utiliza para dominar as pessoas. E esse domínio é o que torna as pessoas reféns. Então, quando você está numa posição de liderança, e por mais que as pessoas pensem, nossa, agora eu sou líder, eu mando na minha agenda, eu faço isso, você começa assim, se você não tiver percepção disso, você começa a ficar refém daquela condição que você se colocou. As pessoas eu trabalho, né, com consultoria, planejamento patrimonial, né, pra caramba,
E o que eu vejo? As pessoas não entendem o dinheiro como um meio para um fim. Aí elas pegam e elas se apegam tanto à empresa como se fosse um filho, né? Aquela coisa. Mas a empresa está entregando uma solução e que, no final das contas, ela precisa só gerar lucro para o proprietário, além da solução que ela entrega no mundo, né? Mas muitas vezes as pessoas não têm essa clareza. E aí se apega a essa dependência emocional, do medo de perder o amor de alguém. Elas gostam daquela reverência, né, que as pessoas, que os liderados acabam tendo pelo líder. Tem o medo da pobreza, porque se ele entende que se ele não tiver dinheiro, ele não tem posição no mundo, ele não é bem visto, ele não é valorizado, né? Porque o dinheiro é a força da humanidade, né? A energia da humanidade, né? E aí, com isso, as pessoas vão criticar. Aí tem o terceiro medo, que é o medo da crítica. Então, são os medos que socialmente acabam englobando as pessoas. E o diabo ele é muito astuto e muito bom para poder causar esse aprisionamento. Se a pessoa não tiver essa clareza, ela vai sim, né? A gente fala liderança, ela é uma posição muito interessante, muito legal. Eu, particularmente, gosto muito da liderança, de ser líder, de liderar coisas. Mas se você não tiver preparado psicologicamente, tecnicamente, para ocupar essa posição de liderança, você se torna refém dela, se torna emocionalmente dependente dessa posição, e quando você não tem essa posição, pronto, sua vida perde sentido. Mas será que é esse o sentido da vida? Sim, sim. Nós somos seres sociais, né? E esses medos vêm automaticamente aqui. E aí eu complemento aqui que o que você está dizendo, assim, o cara às vezes monta uma empresa, claro, se eu perguntar para ele o propósito, vai dizer que é para ganhar dinheiro, primeira vista, mas a gente entende hoje que não é só isso, né? É resultado, ou seja, resulta de alguma coisa que a gente vai fazer. E quando a gente não consegue organizar isso mentalmente, como você colocou com esses medos, e também processualmente, como você colocou, ter um plano, ter processo, saber como vai ser feito, eu tenho que fazer isso na raça. Eu viro refém daquilo, trabalho 16 horas por dia, 14 horas por dia, não tiro férias, não consigo. Isso vai, eu acho que vai retroalimentando isso, né? Eu viro refém disso aqui. Exatamente. Eu penso que se a gente não tiver essa percepção, esse fluxo vai tirando a nossa sobriedade, né? E esse é o grande ponto. Quando você perde a consistência, a racionalidade sobre a circunstância que está te dominando, é o momento que o que é legal sobre esse raciocínio, e aí fica aqui a indicação para todo mundo que estiver ouvindo, leiam o livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é incrível, né? E aí é por isso a inspiração, inclusive, né, desse nosso bate-papo. Esse é um livro que, por 3 anos consecutivos, foi o livro mais vendido aqui no Brasil. E é importante que a gente tenha clareza da mensagem que Napoleão Hill quer passar naquele livro, né? Aquele livro foi escrito em um ambiente, um contexto de vida que Napoleão Hill estava praticamente dominado pelo diabo, e ele começava a ter clareza da percepção do quanto que o inconsciente, a consciência dele, estava exatamente nessa briga entre racionalidade e os instintos emocionais, né? Os instintos e as emoções dele dominando, porque ele estava numa pressão emocional muito grande, quebrado, casamento acabado, sendo perseguido pela máfia, uma situação bastante desafiante que ele estava passando naquele momento. E aí ele começa essa entrevista com o diabo, né? Que é muito interessante e aí, aconteceu ou não aconteceu essa entrevista, né? Mas ainda que a gente fale que não tenha acontecido, não há que se discutir a genialidade dele de conseguir ter a percepção de tudo que ele lança naquele livro, que é absolutamente chocante. A habilidade, a inteligência dele em fazer essa leitura do comportamento humano e dos domínios e como que isso faz para fazer o fluxo de dominação social é incrível, a capacidade e a compreensão que ele tem do funcionamento, sobretudo da mente humana, né? A gente funciona muito à base de medo, né? A gente vê as relações humanas, às vezes, como você falou, tenho medo de perder, tenho medo de não agradar, tenho medo de ficar sozinho, de não ser aceito, tenho medo... A gente é muito baseado, a sociedade ela é criada para que o medo nos segure. O medo é muito importante, claro, né? Se a gente está numa situação de perigo, o medo nos ajuda, nos salva. Só que o medo em excesso é o contrário, né? Esse medo que a gente fica de algumas coisas que às vezes nem existem, é mais a gente que cria, é mais esse diabo nosso
que está interno, que cria, né? Será que esse cara quis dizer tal coisa? Será que isso vai acontecer? E isso vai me travando em relação a isso? O que é o medo, Vini? O medo é a projeção do resultado negativo. Antecipação disso, né? Antecipação disso, né? Isso, quando você projeta o resultado negativo e aí você começa a tomar aquilo como verdade, isso dispara, né? Vai te criar ansiedade, vai te gerar emoções naturalmente, que é como se você estivesse vivendo aquele resultado negativo. Então, essa é a circunstância do medo, né? Assim que o medo te paralisa. E qual que é a antítese disso? É a fé, né? Então, assim, por outro lado, se você não tiver essa clareza, se você não tiver... E a fé é a esperança, né? Daquilo que não se vê, como também se tivesse acontecendo. Mas daí é a esperança, né? Aí é um vocábulo que nos traz para um cenário positivo. Então, você tem o medo, que é o cenário negativo, e a esperança, que é o cenário positivo, de um lado. E o que um líder precisa ter para que ele não fique refém? É exatamente essa perspectiva positiva. Por quê? Porque o medo, por mais que quando você faz uma projeção, né, eu costumo dizer isso aí, ó, espere sempre o melhor, mas se prepare para o pior. Para o pior. E o que é se preparar? É se precaver, se prevenir, entendeu? Então, haja com precaução, né, da sua vida, e está tudo certo enquanto você faz isso, porque se você projeta, você cria estrutura de rede. Por quê? Porque o mundo, ele né, a vida, né, ela é multifatorial, você tem, né, uma série de fatores que vão influenciar aí a sua perspectiva de resultados e tudo mais, e você vai criando estruturas para que você possa avançando, né? Então, sim, se você tem aí 100 milhões de reais para investir, você vai diversificar esses investimentos, né, em investimentos mais conservadores, menos conservadores e mais ousados, né? E mais ousados. É assim mesmo o jogo, tá tudo certo. Um vai compensando o outro. Você não vai pegar todos e colocar em um investimento de risco absoluto, né? E para que as coisas, né, acabem, né, que você possa aí entrar numa margem de risco muito grande, né? Isso é medo? Não, isso é precaução, poxa, né? Isso é precaução, claro. Se preparar para que você possa seguir avançando. O problema é quando isso te domina. E aí, na medida que isso te domina, e o momento que o líder começa a perder a liderança é quando o medo dele é maior do que a esperança, né? Então, vamos entrar nisso, vamos explorar para quem está nos ouvindo aqui nesse medo, né? Para quem está nos ouvindo ali, vamos lá, um medo muito comum, bem simples para que o pessoal possa entender. Medo de altura. Tem muita gente que tem medo de altura. É um medo simples que todo mundo consegue entender, né? Meu Deus. Eu sou um cara alto, eu morro de medo de altura também. Eu sofro de medo de altura, rapaz. Mas nenhum de nós caiu aqui e teve um problema. Então, assim, esse medo é uma antecipação que se a gente caísse de lá, poderia ter um problema. Quando você sobe num lugar alto, não está acontecendo nada, você está lá com... Às vezes você está com 10 pessoas ao teu lado, sei lá, num parapeito de uma cobertura, e aí você chega ali, já te dá todos os gatilhos mentais e físicos do problema que pode acontecer, mas não está acontecendo nada. Tanto é que nós estamos aqui conversando e certamente passamos por várias oportunidades, situações de altura que nos trouxe esses gatilhos, mas não aconteceu nada. Simplesmente nosso corpo, nossa mente antecipa esse medo, né? As pessoas nem entendem, cara, tá tranquilo, tem parapeito, tá tranquilo. Mas para quem tem aquela sensação, um cara alto sempre parece que o parapeito é mais baixo, né? Sempre dá uma sensação de que vai cair. Então, isso acontece, pegando um exemplo bem simples, que é o medo de altura, mas acontece em outros tipos de medos que acontecem na vida do relacionamento humano, de uma conversa que vai acontecer, como é que vai ser. Então, isso sim vai trazendo outros gatilhos que vai paralisando a pessoa, né, Jair? Exatamente, exatamente. É que assim, você começa a criar... No nosso cérebro, quando você começa a disparar uma emoção, né? A gente costuma dizer que existem 4 emoções base, né? Então, a gente tem o medo, a gente tem a alegria, a gente tem a raiva, né? A gente tem o medo, a raiva, a alegria, e a gente tem Fugiu a quarta. Daqui a pouco eu lembro, né? E falo. Mas essas emoções, a gente diz que são emoções básicas, mais ou menos como quando a gente está falando das cores, né? A gente não tem as cores primárias, né? Tem que assistir divertidamente para poder lembrar das emoções todas. Isso, pois é. E não veio até agora, a quarta não veio, rapaz.
Fala de novo, você falou aí que alegria... Ó, a gente tem o medo, a gente tem a raiva, a tristeza. Tristeza. E aí a tristeza. Tá, mas fala as quatro de novo, então. A gente tem o medo, a Medo, raiva, a raiva. tristeza e a alegria. Ok. Então, são as 4 emoções base. São as emoções primárias, por assim dizer, né? As emoções primárias. Só que existe catalogado mais de 200 emoções catalogadas, né? Mas as demais são derivativas dessas 4 que a gente tem, que são as 4 básicas. Quando a gente entra num fluxo de medo, ela é primária, né? Então, a gente vai ter um fluxo emocional e é fácil sentir medo, porque o medo ele é instintivo. O medo é o sentimento da sobrevivência, porque você projeta o que pode acontecer de ser, né, de ruim na tua vida e você paralisa para que aquilo de ruim não aconteça. Só que não é racional, né? Ah, eu estou vendo que está vindo uma tsunami. Meu Deus, eu vou me esconder. Aí que é o problema. Vou me esconder embaixo da mesa? Você vai morrer, né? Você vai morrer. O resultado vai ser negativo. Aquele medo. Agora, quando você prevê isso, aí você tem uma atitude ativa e resolutiva, né? De resolução, de solução, de entregar um resultado mais positivo, aí é um outro jogo. Mas o problema é que quando você dispara esse gatilho, não tem essa consciência, isso começa a abrir um guarda-chuva de atitudes negativas constantes, que é muito simples, é muito fácil, né? Então, se eu sou um empresário, e aí eu começo a olhar para o mercado, e aí eu vejo que eu estou com um mercado que tem baixa barreira de entrância, né? Então, assim, né, as pessoas entram com facilidade naquele mercado. Eu já começo a olhar para o meu funcionário como um possível concorrente, né? E aí eu não vou entregar o melhor para o meu funcionário, não vou investir nele e tudo mais. Por quê? Porque aí, ó, olha só, o meu medo de quebrar começa a me levar a ter medo das pessoas, a desconfiar das pessoas, e aí eu vou criando um círculo vicioso. Vicioso. Eu tinha um chefe que falava assim: nunca ensine a massa do bolo e o recheio do bolo para o mesmo confeiteiro da sua padaria, porque senão ele vai montar o bolo e vai concorrer com você. É claro, é um outro tempo, mas esse medo faz com que... Já foi dito, né? O medo de vencer tira a vontade de ganhar, né? Então, o medo de perder, na verdade, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, assim, poxa, eu preciso ter a minha equipe energizada, engajada para conseguir fazer uma entrega melhor, para que todos cresçam, para que o empresário, o líder cresça, levando as suas equipes juntos e entregando valor para os seus clientes. Se eu não olhar dessa forma, se eu deixar todo mundo, não vou treinar meus funcionários, não vou abrir jogo com eles, não vou ter uma comunicação, confiança com eles, ou seja, eu estou tolhindo o crescimento da minha empresa, porque a equipe, né, para quem está aqui no canal, tem um episódio dessa semana do EixoCast, que a gente fala sobre energização de equipes, a gente fala muito disso, de como a gente consegue motivar. Eu estou, inclusive, em cima da minha mesa aqui, ó, com um livro de motivação 3.0, do Daniel Pink, que fala sobre como a gente motiva essas equipes. Se eu não tenho essa confiança, se eu tenho medo disso, como o Jair falou, a gente acaba não conseguindo construir um time que não toca a bola um para o outro, não ganha jogo, né? E faz muito disso. Então, assim, esse medo que você falou, essa antecipação, que é o nosso tema aqui hoje, né? Ser refém disso. Eu nunca vi ninguém morrer por uma barata, mas tem pessoas que veem uma barata, tem tanto medo que paralisam. Mas a gente sabe que isso às vezes é algo cultural, é algo que a gente teve alguma coisa que nos traz esse gatilho. E é importante a gente trabalhar isso, ter a consciência, como você falou, né? A gente conscientemente entender que isso aqui, na verdade, é mais medo do que realidade. Óbvio, o medo nos protege. É importante a gente ter medo, realmente, como o Jair falou, vou investir, o apetite pelo risco que eu tenho em relação a cada ação que eu vou fazer, cada decisão que eu vou tomar, empresarial, de investimento, de vida. O medo vai me proteger de eu ser louco, de eu ser simplesmente um louco. Mas o medo em excesso me transforma num refém disso, né? Num refém disso. Né? A ausência total de medo é imprudência, não é? Mas aí também o excesso de medo também já é bunda molice também, né? Então a gente tem que ter essa clareza aí. Então acho que o segredo da vida está no equilíbrio, né, Vini? Então acho que o grande jogo é isso. Então penso que respondendo essa pergunta aí, poxa, como é que eu sou, né? Sou líder, eu sou um refém? Eu penso que está muito dentro dessa concepção do que está acontecendo na tua cabeça.
Porque às vezes você vê uma pessoa que está trabalhando 14, 16 horas, ela não é refém. Por quê? Porque ela sabe que ela está num caminho, né? Está num caminho. E se você prestar atenção, qual que é o motivador, por que ela está fazendo aquilo? Acho que é isso, muito que vai relativizar esse conceito sob a perspectiva individual, sabe? Porque se ela tiver dentro de um processo, ela tiver muita clareza de que aquilo ali é uma etapa do processo, e que tem momentos, né? Acho que todo negócio, toda coisa, tudo que você vai fazer na tua vida, eu penso que tem momentos e intensidades, né, diferentes. Mas baseado no objetivo, né, Jairo? Todo um objetivo momentâneo. No objetivo. Se ela está baseada exatamente numa dependência emocional daquela circunstância que ela está vivendo, ela é refém. Aí ela não se manda. Puxando aqui para o meu lado, né? Se o cara não colocar a empresa no eixo, ele está trabalhando de forma burra ali, e não de forma dura. Trabalhar duro faz parte. Eu fiz uma grande venda, um grande projeto, estou fazendo uma grande expansão, estou fazendo alguma coisa. É óbvio, a gente vai trabalhar duro, 14 horas, para poder entregar aquilo, para poder usufruir daquilo, para poder chegar nesse objetivo. Precisa dessa intensidade, né? Com certeza, não é sobre a gente agora, né? Mas se eu criei uma empresa que ela virou uma constante, tem que fazer isso. Espera um pouquinho, eu preciso colocar lá num eixo para que isso não seja uma constante. Uma coisa é eu fazer uma sprint, quando a gente fala, né? Uma corrida de 10 mil quilômetros, agora eu vou chegar, tá perto da linha de chegada. Vamos correr, vamos trabalhar, vamos dar algo a mais, vamos dar a última gota de suor que a gente tem para fazer essa entrega, deixar o cliente feliz, ou a gente fazer uma reforma, uma expansão, lançar um produto novo, entregar alguma coisa. Ótimo, tem que fazer. Não existe almoço grátis. É preciso entregar todo o teu suor para aquilo. O problema é quando o líder não constrói uma empresa que possa navegar. Ela tem que entrar uma hora em voo de cruzeiro. Claro, tem hora que eu tenho que subir, acelerar mais, tem hora que eu tenho que descer, é um problema, tem hora que eu tenho que decolar de novo. E então, nesses momentos, eu acelero e desacelero. Mas tem que existir uma constância organizacional, né? Não pode ser tudo na urgência, não pode ser tudo na loucura, não pode ser tudo na base do medo, na base da repreensão, ou não, temos que trabalhar mais. Se você acha que trabalhar demais é a constância, tem algo errado aí, porque a gente tem que trabalhar para organizar as coisas e conseguir entregar algo mais quando tem um objetivo muito claro. E, Jair, você acha, em cima disso, que o cara tem um propósito do que ele quer com a empresa, do que ele quer para a vida dele, do que ele quer para as coisas dele, do que ele quer entregar como resultado, do que ele quer de resultado para as equipes? Isso ajuda a gente botar a mente no lugar? Espantar um pouco o diabo da mente? Essa sua pergunta, assim, para mim, eu vou te falar, é a mesma coisa que perguntar se a água molha. É fundamental. Entendeu? É fundamental. Se formiga gosta de doce, né? Entende? É assim, não tem... Mas, por mais óbvio que pareça a resposta, e isso que eu estou dizendo, por mais trivial que seja falar sim para essa, o problema é que, na prática, a gente não vê isso. O problema é que, na prática, 90%, 80%, 90%, isso é um número empírico, né, que eu estou jogando aqui, mas, assim, 80%, 90% dos empresários com quem eu converso nem sabem por que estão lá. Começa o processo, né, porque você tem a roda dos ratos dos empresários também, entende? O cara está ali naquele fluxo, e só atendendo demanda do seu negócio, mas isso não está objetivado, não está projetado, não está planejado, não sabe para onde vai, não tem perspectiva de crescimento, não tem perspectiva de saída. A gente tem que entender que o mundo empresarial, ele tem um ciclo, né? Você pode muito bem projetar uma empresa para a vida eterna, mas você não é eterno, então você já tem que projetar a tua saída. Tem que ser perene, né? Isso aqui, né? Você pode ter uma empresa perene, porque a gente tem muitas empresas aí, né? Seculares já, né? Mas os donos, os CEOs, os gestores não são, né, perenes, né? Literalmente não são. Então, quando você começa a criar esse objetivo, fala assim, minha missão aqui é tal, né? É X. Pronto, você já começa a ter uma clareza muito melhor, né, daquilo que você quer da empresa. E aí você trabalha para a tua empresa gerar aquilo para você, né? Para entender, para clarear nisso.
E aí, quando você tem objetivos, aí você consegue dosar a intensidade, você consegue, né, dosar o nível de entrega que você tem, de preocupação, de dores. E aquele negócio, pô, não deu certo, a coisa não está indo, o mercado mudou, né? Aquela solução que eu entregava, ela não cabe mais no mercado. Cara, sem dor nenhuma, vai lá, fecha a porta, desliga todo mundo, né? Liquida os ativos e vamos para a próxima. As O jogo empresas, elas não pioram. Na verdade, é um mercado que evolui e você fica para trás. Não é que você, tua empresa, pô, eu era tão bom há 10 anos atrás, não é que você andou para trás, é que você ficou parado. E, né, é importante para você ser perene, como a gente está falando aqui, é estar sempre ligado nisso. E eu acrescento aí, Jário, que muitos empresários que com eu converso, por que você montou isso daqui? Cara, para ganhar dinheiro, o mercado é bom isso aqui, me disseram que isso dá dinheiro, montei isso. Ótimo, faz sentido, claro, né? Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Só que o dinheiro é o resultado, ele resulta de alguma coisa. Resulta. Resulta do quê? De uma entrega de alguma coisa que eu estou fazendo. Se eu criar um negócio preocupado em construir essa entrega de valor para o cliente, que é o que se fala hoje em dia, eu conseguir entregar bem para o cliente, com uma equipe que também está recebendo o seu valor, também faz sentido para essa equipe estar ali. Se eu consigo liderar uma equipe que está se sentindo energizada, pô, é legal, não é só dinheiro para a equipe também, né? Ela também está fazendo parte disso, dessa mudança, dessa construção, desse aprendizado. As pessoas também, eu estou conseguindo liderar uma equipe que está aprendendo, está ganhando dinheiro também, está crescendo junto, entregando isso para o cliente. Esse propósito faz com que o resultado disso tudo seja prazeroso. E isso vai me diminuindo os medos. Eu tenho uma coisa maior, né? Essa barata que está no meu caminho aqui, usando sempre esses exemplos físicos, ela não vai fazer nada. Nunca ninguém morreu por uma barata. Eu vou pular ela e vou adiante. Ou seja, esses medos. é que quando você objetiva, você já consegue criar cenários, você sabe que vai ter uma barata no meio do caminho e que você vai passar por ela, né? É isso Então, aí. esse é o jogo. Eu acho que acho que é o grande ponto e que as pessoas precisam ter clareza cada vez mais, né, na tua vida. Eu acho que o planejamento da vida como um todo, né? Eu penso que ela muda. Eu tenho dentro do meu contexto de vida, eu tenho um planejamento de 20 anos da vida, entende? E eu sei que para onde eu quero chegar dentro de 20 anos é muito difícil, porque os desafios que você vai ter ao longo da tua jornada, o objetivo que você estabelece para si, naturalmente, vai estabelecer o tamanho dos desafios que você vai ter que enfrentar para chegar lá, né? O tamanho da montanha que você quer escalar vai determinar o tamanho da subida, né? Que você vai ter que enfrentar, né? Claro. Do morro que você vai ter que enfrentar. Mas o que é legal é que, se eu quero escalar o Everest, eu sei o tamanho do desafio que eu vou ter para escalar o Everest, sei o tamanho da preparação que eu vou precisar ter para escalar o Everest. Agora, se eu quiser escalar o Morro do Boi aqui em Caiobá, né, eu também sei o tamanho do desafio, né? Uma escalada de 15 minutos ou uma escalada de 3, 4, 5 dias, né, que é o Everest, entendeu? E a minha visão, ela vai focar naquilo que eu estou dando valor, né? Se eu estou dando valor lá no alto da montanha, eu estou chegando porque daí aqui. é só um detalhe. Porque se eu não tiver isso aí, eu vejo um tronco no meio do caminho, eu falo, meu Deus, olha o tamanho dessa barreira. O meu olhar fica naquilo. Poxa, meu Deus, olha o que aconteceu, que azar que eu tenho. Peguei um tronco, que difícil vai ser. Meu Deus, ó a vida ao azar, né? Você tira o olho da circunstância e foca no objetivo, né? A Bíblia fala assim, né? Não tenha, tenha a sua fé, ela tem que ter como que é que fala, você tem que caminhar pela vista, né? Acho que é alguma coisa assim, que você precisa olhar para onde você está indo, não é onde você está passando, entendeu? É claro que você tem que ter essa percepção para não ir tropeçando, né, o tempo todo, né? Mas você tem que saber. Mas é um tropeço, né? É só um obstáculo para onde eu quero chegar. É uma pedra no meio do caminho, mas o caminho me leva a um outro lugar, né? Então, eu acho que falta muito para os empresários, às vezes, isso, para eles terem esse objetivo macro de vida, de empresa, de evolução, de entrega. Mas no final também, né, Vini? É isso que divide. Eu vou te dizer uma coisa com muita franqueza, e eu acho que isso a gente precisa ter muita clareza. São as dificuldades da vida que vai separar os homens dos meninos, entendeu? Então, assim, o indivíduo que não tem compreensão, que a vida ela vai ter dificuldades,
que conforme o seu tamanho, você vai apanhar, você vai levar porrada. Se você quer ser grande, você vai apanhar, você vai levar porrada. E o que vai determinar o seu tamanho é quanto que você aguenta apanhar e seguir em frente, né? Tem um filme maravilhoso do Stallone, né, que ele fala exatamente sobre isso. Enfim, né, Jesus está aí. Jesus foi quem foi, por quê? Porque ele conseguiu vencer um dos maiores desafios, né, de ser crucificado, venceu a morte, e fez isso, né, sem nunca ter pecado, literalmente enfrentando um processo de injustiça total e absoluto, né, total e absoluto, e marcou a história. Se você quiser marcar a história, você precisa passar por isso. O problema é que as pessoas, muitas vezes, elas são tão pequenas que elas, primeiro, não reconhecem as suas debilidades, elas não reconhecem as suas dificuldades, não entendem que precisam melhorar, são soberbas, né, e muitas vezes, em sua maioria, e simplesmente não atendem, né, a esse chamado para a evolução. Por que a gente está aqui nesse mundo? Se não é para ser alguém melhor. Então, se tem uma coisa que eu aprendi no último, parei de ter dó das pessoas também. A gente, né, vai, indica o caminho, né, a gente ajuda quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, desculpe, você só vai alimentar aquele que quer ser ajudado, porque ele vai tomar o teu mercado, ele vai tomar o teu cliente, você vai perder espaço e, desculpe, você vai ter um final de vida, muitas vezes, muito desafiante, se você não tiver essa percepção. Mas quem que escolheu? Você. Cada um é senhor do seu destino. Ou você vai viver pela fé e pelo propósito, pelos objetivos que você estabeleceu na sua vida, ou você, de fato, vai ser aí vítima das circunstâncias. Por quê? Porque você se deixou ser dominado e se tornou aí refém do diabo. Essa é a verdade. Pois é. Mares revoltos formam bons marinheiros, né? Essa frase já foi dita. Se eu tenho medo da chuva, eu tenho medo desse mar revolto, o medo me paralisou, eu não vou formar um bom marinheiro. Eu não vou conseguir chegar lá, né? Então, assim, tá chovendo? Vai assim mesmo. O mar tá revolto? Bora. Ah, dá medo? Dá medo. E o medo vai me fazer ter precaução ali. Precaução é diferente de ser paralisado e ficar em terra firme, né? Então, assim, é andar em busca desse propósito. Acho que essa é a grande objetivo que a gente traz aqui, a grande fala que a gente traz aqui para quem está nos ouvindo, o líder, é a gente ter esse propósito, a gente, né, não se deixar paralisar por esse medo. O medo é paralisante quando ele vira uma fobia, esse excesso de problemas. A gente vive num mundo complexo hoje em dia, economia complexa, governo complexo, sociedade complexa, e isso pode nos trazer medo. Mas é o mundo que nós temos, a gente tem que trafegar nesse mar revolto que nós temos aqui, né? E conseguir passar por esses obstáculos com um propósito, com um olhar no futuro, com perseverança em cima disso, né, Jairo? E é por isso que a gente está aqui trazendo essa oportunidade tão maravilhosa, né, para as pessoas, falando aqui em primeira mão, né, nessa junção que nós estamos fazendo, né, com a metodologia da empresa no eixo, com a Mastermind, cada um entregando aquilo que sabe fazer de melhor. Então, nós conseguimos incutir nas pessoas a capacidade de enfrentar esses seus problemas emocionais, esses medos sociais, e você se tornar cada vez mais protagonista, né, dentro da tua jornada de vida e fazer as coisas certas, né, para que você tenha a sua empresa no eixo e exponencialize os seus resultados. Então, a gente está aqui entregando para as pessoas uma grande oportunidade, né, com essa junção. O vídeo daqui a pouco fala melhor sobre isso, mas a gente está entregando com essa junção um caminho que não tem como, literalmente, né, para impulsionar os resultados das pessoas ali na frente. Haja vista tudo que a gente já fez por aí. Cases é o que a gente mais tem, enfim, né? Eu penso com toda a humildade, mas a gente não precisa ficar provando mais nada para ninguém. A metodologia, né, que a gente representa aqui, né, são mais de 100 anos aí transformando líderes pelo mundo todo. Nada dura 100 anos no mundo se não for, né, devidamente validado e com entrega de resultados. E mundo afora, né? E mundo afora, né? E mundo afora, aí, né? 50 anos depois de sua morte, Napoleão Hill ainda é um dos autores mais lidos do mundo inteiro. Então, isso é um dos grandes eternos, né, da nossa humanidade, sem sombra de dúvida. E as pessoas têm a oportunidade de ingressar nessa jornada que a gente está propondo aí para as pessoas, né, Vini? Isso aí. E começa, então, para você que está interessado, já aqui é um gostinho do que a gente está provocando. Semanalmente, eu e o Jairo vamos trazer aqui sempre um debate aqui sobre liderança, como vocês viram aqui. Eu já começo
já te entregando algo, né? Porque quem é parceiro começa assim, começa dando e depois a gente vê. Vou deixar para você aqui, então, um guia. As 7 vozes que sabotam os líderes empresariais. 7 vozes que estão aqui, ó, colocando medo na sua cabeça. Gratuito, é um e-book direto ao ponto que vai trazer para você situações que você espero que não se enxergue ali, mas se você se enxergar, vai trazer-lhe rapidamente ali alguns antídotos. E claro, continue nos seguindo aqui nesse canal, nesse programa aqui, para a gente poder debater mais e mais sobre isso. Ok? Então, o link fica aqui embaixo, então já baixa aqui gratuitamente o guia 7 Vozes que Sabotam Líderes Empresariais. Jairo, muito bom o papo, primeiro episódio, a gente está aqui, a gente está se ajeitando aqui a isso, mas foi muito bom trazer um pouquinho desse conhecimento seu, dessa tua, né, jornada aí em prol da liderança e da mente dos líderes, complementando aqui com os métodos da empresa no eixo, de como a gente consegue botar uma empresa no eixo para conseguir chegar nos propósitos que nós temos hoje. O cachorrinho do Jairo também já está dizendo que nós estamos já se aproximando do final aqui, mas é isso, né? Então, semana que vem temos mais um episódio como esse aqui do Diabo no Eixo. Vamos colocar esse diabo da sua cabeça, do líder aqui, dentro do eixo. Jairo, muito bom o papo, cara. Eu que agradeço, Vini, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo enriquecedor. Eu penso que o que é mais legal disso aqui é que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso, né? Então é sempre bom ouvir muitas coisas que a gente acaba falando aqui, porque isso vai nos ajudando também a nos moldar, a gente vai olhando para si e é aquilo, né? Nós estamos num eterno lapidar. Eu acho que essa é a minha percepção, né? Nós não temos nenhum compromisso com o erro, isso que é o legal, e a gente está aqui se colocando, de fato, à disposição das pessoas para que a gente possa, de mãos dadas, aí, levar essa sociedade para um novo nível. Sem medo de errar, a gente vai para frente, a gente vai chegando nos objetivos. Muito obrigado você que assistiu até aqui, então, que se você curtiu esse papo aqui sobre liderança aqui, já deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo, nos ajuda bastante. Esse é o primeiro episódio desse programa. Compartilhe com quem você acha que pode curtir esse tipo de papo. Compartilhe o nosso guia também. Enfim, interage com a gente aqui. Muita coisa está por vir aqui. Você vai começar a ver bastante conteúdo da Empresa no Eixo com a Mastermind aqui em Curitiba. Jairo, mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. Até a próxima.